Amém. Como eu disse, nós vamos completar 4 anos de ministério no domingo que vem. E provavelmente eu nunca preguei sobre finanças aos domingos. É interessante isso, eu estava até pensando, isso é uma coisa boa de um lado e é uma coisa ruim do outro. Ela é boa de um lado porque nós não queremos ser uma igreja que fala só de dinheiro, que prega sobre dinheiro e que coloca Jesus morreu na cruz para me dar dinheiro. É uma coisa que não tem sentido, é uma heresia absurda. Mas por outro lado, se nós não falamos, muitas vezes pessoas que chegam ao Evangelho com uma visão não formada, com uma visão distorcida, não têm a oportunidade de compreender realmente o que Deus tem para nossas vidas através das finanças. Eu achei interessante que falar de dinheiro é uma batalha espiritual de uma certa forma. Eu só falei de dinheiro na igreja, eu lembro que eu dei uma sequência de terças-feiras sobre finanças dentro de batalha espiritual. Eu estava falando de batalha espiritual à luz da Bíblia e um aspecto foi finanças. Por quê? Porque o diabo ele quer desesperadamente destruir as finanças do crente. Eu dei essa introdução no outro domingo, está no YouTube, esse começo da Babilônia, não vou entrar exatamente nela, mas você pode assistir depois. Mas há um sistema das trevas. Satanás, por um bom tempo, eu que sou bisneto de pastor, quando eu nasci lá na igreja, pequenininho, quando eu gatinhava na igreja, aí me converti aos 10 anos. Naquela época a igreja acreditava sinceramente que a igreja não devia ter dinheiro, que ser totalmente pobre era ser santo, até por uma cultura católica, por uma cultura do nosso país. Quanto menos dinheiro, menos recursos, era uma bênção. E assim o diabo atrasou muito a propagação do Evangelho. Então eu vivi na minha vida é ótimo, eu acompanhei ao longo da minha vida uma transformação de sair da heresia do Evangelho da pobreza para entrar na heresia do Evangelho da prosperidade. É a heresia do outro lado. Então quando o diabo não conseguiu mais impedir que a igreja entendesse o poder de finanças na igreja, no ministério, quando o diabo não conseguiu mais bloquear e impedir que isso acontecesse, ele empurrou para o outro lado, para o dinheiro passar, de uma certa forma, em muitos lugares, a ser o centro da vida, o que também é um absurdo. Então, até falar de finanças é uma batalha espiritual, porque se o pastor fala de finanças, parece que ele tem segundas intenções. E glória a Deus, nós estamos supridos nesta casa. O Senhor nos tem colocado sobre esse ministério uma unção de prosperidade, e nós temos vivido de uma maneira boa, sem arrancar dinheiro dos cultos. Amém? É verdade, irmão? Glória a Deus por isso, porque nós cremos que Deus supre o que nós precisamos. Mas se a gente fica refém dessa situação e parece que falar de finanças é quase que uma abominação, nós estamos entrando no jogo da batalha espiritual e o diabo transforma crentes sinceros e sérios em reféns de não entender exatamente o que a Bíblia nos ensina. E eu quero compartilhar então o que nós, como liderança da igreja, cremos, não é? Eu já falei para vocês naquele outro dia que eu dei a introdução de que nós não vamos insistir nesse assunto aos domingos, mas vamos fazer um sábado, um seminário que vamos falar de finanças à luz da Bíblia, finanças do reino, e que todos serão convidados a vir. O ingresso vai custar R$5.000. Não, claro que não. Nós vamos fazer uma reunião gratuita, nós vamos compartilhar a palavra. Não dá para cobrar para ensinar a palavra, amém? Então nós vamos fazer algo específico. Mas no domingo, que a gente tem um grupo maior, e pela necessidade de eu poder trazer uma palavra um pouco mais profética para a igreja, eu quero trazer então um ensino profético, uma ministração curta, única, e que eu quero lançar fundamentos, eu quero despertar o teu coração para algumas coisas que você talvez já saiba, ou que você talvez nunca ouviu, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa usar isso na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Então, nós não moramos no Brasil, mas nós moramos na Babilônia. O sistema da Babilônia, ele opera em todos os países, em cada país de uma maneira, com uma ênfase, com uma característica pessoal, e é muito fácil você perceber pecados nacionais. Se você olha as notícias sobre determinadas nações, você vê que em determinadas nações acontecem coisas diferentes de outras e são tragédias.
são coisas contrárias à palavra de Deus, são coisas que causam destruição na vida das pessoas, são práticas religiosas abomináveis a Deus que dominam e governam nações. Mas embora pareçam todas elas diferentes entre si, todas elas fazem parte de um mesmo sistema, que é o sistema de Babilônia, por figura, um sistema espiritual, por figura, que vai ser destruído no juízo, né? Em Apocalipse nós vemos o Senhor falando, caiu a grande Babilônia. O sistema da Babilônia, ele visa encantar as pessoas e prender as pessoas onde estão, para que elas não conheçam o reino de Deus. E visa atrair os crentes que são do reino de Deus para ficarem fascinados com o sistema da Babilônia e perderem a sua identidade, perderem a sua referência, perderem quem são. É mais fácil o crente fazer uma campanha de 7 sextas-feiras de jejum e oração para enriquecer do que fazer a mesma campanha para converter a sua família. Se você falar de campanha para prosperidade financeira, as igrejas lotam. Mas se você falar de qualquer campanha de oração, por qualquer outro motivo que tenha, você não vai ter nem o dízimo de pessoas, 10% das pessoas lá. Porque o dinheiro tem um segredo espiritual. Jesus apresenta o dinheiro ou o mamon como uma entidade espiritual, como um senhor diante dele. Não que tenha cacife para ser um senhor diante dele na relação de quem Deus é, mas para ser senhor na vida das pessoas. Porque quem está passando dificuldade, corre tanto atrás do dinheiro, fica desesperado para chegar no dinheiro e transforma o dinheiro em um Deus. E muitos, quando adquirem dinheiro, começam a idolatrar o dinheiro, têm medo de perder, caem na avareza, de ficar com medo de voltar para trás, com medo de retroceder na vida. Então o dinheiro vai escravizando, vai enfeitiçando as pessoas. E as pessoas, mesmo dentro da igreja, se tornam reféns desta figura, desta atividade espiritual. Então, se nós não entendemos que nós moramos na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar dentro de nós, essa é a revelação mais importante que nós temos que ter. Por figura foi a que Daniel experimentou na sua vida. Ele foi levado ao cativeiro na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve dentro de Daniel. Daniel vivenciou transformação, caíram reis, caíram impérios, ele permaneceu em posições de governo, trocando um rei, porque ele servia a Deus. Porque a Babilônia não fazia parte de quem ele era, mas ele aprendeu a viver na Babilônia. O crente tem que entender como é o sistema e temos que ser os melhores cidadãos na Babilônia. Nós temos que aprender a trabalhar na Babilônia, aí temos que aprender o sistema de educação da Babilônia, o sistema político da Babilônia, temos que cumprir o que nos é determinado aqui, mas nós não somos da Babilônia, nós somos do reino de Deus. Então, muito mais do que conhecer o sistema da Babilônia, temos que conhecer o sistema do reino de Deus, que opera em nós. Nós somos como que embaixadores nesse sistema aqui, mas nós estamos aqui de passagem, porque esse sistema vai ser destruído, e o reino de Deus ele é eterno e dura para sempre. Então nós temos que nos alinhar com o que é o reino de Deus, que é eterno e que dura para sempre, mas enquanto isso, é claro que nós vamos precisar trabalhar e ganhar dinheiro aqui. Da onde veio isso? Isso veio do Éden, lembra disso? Com o suor do nosso rosto, nós vamos ter que trabalhar os homens, as mulheres vão viver então junto com seus maridos e vão ser coparticipantes dessa situação, em meio a dores darão a luz, e o sistema do juízo de Deus agora ele entrou e foi estabelecido a partir do pecado. Era muito mais fácil trabalhar nos dias de Adão, agora é muito mais complexo e difícil. E tem uma atividade espiritual. Então, em relação, como eu falei, já falei sobre isso, as heresias, já falei que antigamente era o sistema da pobreza, e aqui é o que eu quero colocar. Nós temos que crer que há um lugar aqui no centro desta dimensão, em que o Senhor sim quer e vai nos suprir e vai nos prover enquanto estamos vivendo essa trajetória aqui. Existem princípios bíblicos para a nossa vida, para que nós prosperemos sim aqui onde estamos, na Babilônia, e o Senhor ele quer nos ajudar na nossa caminhada, para que a partir de como começamos, nós possamos crescer e frutificar em todas as áreas, inclusive na área profissional e na área financeira. Tudo bem até aqui? Então, para prosperar segundo a palavra, existem alguns bons princípios, e tem outros além desse, que é um tanto que eu quero que a gente trate no sábado, mas muitos crentes mistificam a coisa e pensam que para prosperar, precisa ir na igreja fazer uma campanha, dar dízimo, o pastor ora, unge, se ungir a tua cabeça, melhor ainda, e você vai sair dali e vai começar a entrar dinheiro na tua conta corrente. O que é uma heresia, o que é um absurdo. O Senhor nos chama a trabalhar e Ele vai prosperar o trabalho, o fruto do trabalho das nossas mãos.
O Senhor vai prosperar o que nós semeamos e fazemos. Deus não dá nada pronto nesse mundo. Tudo que nós recebemos nesse mundo, nós temos que semear para adquirir. Nós temos que fazer um movimento de começo e de princípios para que isso cresça e se desenvolva, e Deus vai nos fazer prosperar a mais. Os frutos do nosso trabalho pela fé, eles podem ser a 30, 60 e 100 por um. Ou seja, nós somos chamados a ser mais frutíferos, mais abençoados do que os cidadãos da Babilônia, se nós estamos alinhados com o sistema do reino e se entendemos onde estamos vivendo na Babilônia. Por exemplo, nós temos que ser peritos no que fazemos. O crente tem que ser o melhor profissional. O Daniel, por figura, quando ele foi levado à Babilônia, ele aprendeu melhor do que todo mundo a cultura e até mesmo a magia da Babilônia, no caso dele. Ele conhecia a magia da Babilônia, ele entendia a magia da Babilônia, mas ele não praticava, ele não se enfeitiçou, porque maior era o poder de Deus que estava sobre ele. Quando veio o problema de interpretar o sonho do rei, não é isso? Os magos não souberam resolver o problema, mas para ele Deus deu a solução, Deus deu a revelação do sonho do rei. Porque o Senhor nos leva então a ter revelação sobrenatural. Podemos saber o que acontece aqui, mas o que acontece aqui não nos contamina. Coisa trágica é ver crente lendo horóscopo, crente pulando 7 ondas na passagem de ano, querendo se misturar com os feitiços da Babilônia, com as magias da Babilônia, com as superstições da Babilônia, e querendo trazer isso para a sua prática espiritual. Isso é abominável a Deus. Nós temos que conhecer e saber que isso existe, mas o nosso sistema é outro. E para trabalhar então, o que nós temos que ser? Peritos. Você tem que ser o melhor profissional da profissão que você abraçou. O melhor. Você tem que dominar completamente a matéria que envolve a tua vida profissional, porque aí Deus vai te prosperar. Porque a Bíblia diz que o que é perito naquilo que faz será levado entre os príncipes, não ficará entre os obscuros. Isso é uma palavra de Deus em Provérbios, nós vamos estudar isso. Temos que ser diligentes no que fazemos. Tem um monte de gente que começa uma coisa e para no meio. E já está no 88º projeto, fala, Deus não prospera a minha vida. Claro, não dá nem tempo dele te prosperar, você começa e larga. Um ano desiste, meio ano abandona, agora é por aqui, agora é por ali, agora é por lá. Nós somos chamados a completar a obra que nós somos chamados a fazer. A Bíblia diz que o plano do diligente conduz à abundância. Então o diligente tem inclusive um plano. Eu estou começando aqui, eu sei onde eu vou chegar. E eu estou sujeitando os meus planos a Deus, não é isso? Nós apresentamos as coisas a Deus para que Deus abençoe e confirme as obras das nossas mãos. Então o diligente, ele tem um plano, o diligente ele persiste naquilo que ele planejou diante de Deus, e Deus pode então abençoá-lo enquanto ele está na trajetória. E muitos de nós chegamos a Cristo, já tínhamos começado a vida. Muitos de nós chegamos a Cristo, já tínhamos iniciado a vida profissional, já estávamos casados e tudo mais. Pouco importa quando chegamos a Cristo, ou como chegamos a Cristo. Mas a partir deste lugar, nós temos que aprender a sujeitar os nossos planos a Deus, para que Ele nos conduza em vitória, porque esse é o projeto dEle para cada um de nós. Mas muito melhor é a gente pegar crianças, pegar adolescentes e começar a incentivá-los a desenvolver sua vida profissional com princípios do reino, a sujeitar, a orar, para que os pais os abençoem, para eles entenderem a faculdade que eles vão cursar, a escola que eles vão fazer, como é que vamos fazer para eles estudarem se a família tem dificuldade para estudar, mas o Senhor vai suprir, porque o Senhor ele está além de tudo isso, e o Senhor pode nos levar além, inclusive, como só Ele pode fazer, porque Ele reina. O Senhor reina sobre todas as coisas, mas temos que ser diligentes, temos que trabalhar como para o Senhor e não para homens. A Fúvia já demitiu uma crente que trabalhava com ela, porque a crente, no horário do expediente, ela ficava ligando no telefone, aconselhando pessoas. E a Fúvia advertiu ela, falou, escuta, você tem que parar com isso, você tem que trabalhar. Puxa, pastora, mas eu achei que você ia me apoiar, eu estou aqui, afinal de contas, aconselhando, aconselha na hora do almoço, aconselha chega mais cedo, aconselha depois do expediente. Na hora do expediente você está aqui para trabalhar, você precisa parar com isso. E ela não parou, e ela foi demitida. E pode dizer que foi por perseguição religiosa, mas não foi. Foi porque ela está lá para trabalhar para aquele empresário como para o Senhor e não para homens. Você não trabalha para o seu chefe. Você não trabalha para o dono da empresa. Você não trabalha para o governo. Você trabalha para Deus. Nós somos chamados a fazer para Deus e fazendo assim seremos os melhores. José fez isso e o chefe da cadeia deu a chave para José cuidar de todos os presos e Josué era preso também. Você está entendendo?
Nós somos chamados por Deus para sermos os melhores se nós fizermos para Ele e não para quem trabalhamos. Eu tenho certeza que o seu chefe é uma pessoa muito problemática e difícil. Porque talvez você não seja chefe e não ouça o que as pessoas falam de você. Nós não fomos criados por Deus para ter chefes. Deus nos criou no Éden para que todos nós vivêssemos igualmente, debaixo de Deus como o Rei Supremo. Esse era o projeto original, né? E esse projeto se corrompeu, então toda forma de estrutura de chefe e de subordinado é um problema. Por isso tem milhares e milhões de livros e consultores e estruturas e estratégias. O mundo está tentando resolver como colocar pessoas para obedecer outras. E se você tem um problema com o seu chefe, é porque você realmente está enxergando que você está trabalhando para ele. Se você entender que você está trabalhando para Deus. Meu Deus, glória a Deus, você entendeu. Se você entender que você está trabalhando para Deus, Deus, Ele vê a tua hora extra que você faz que ninguém vê. Deus vê a tua dedicação a mais que ninguém viu. Deus olha como você está enxergando a empresa, quando você ora pela empresa, quando você faz movimentos espirituais pelo trabalho que ninguém vê. E Ele te vê e Ele vai te recompensar. O Senhor, Ele quer trabalhar diretamente conosco. Na verdade, nós crentes poderíamos ou deveríamos ter sido instruídos a sermos empreendedores. Porque muitas vezes Deus fica um pouco irritado de ter que abençoar o dono da empresa, ou o chefe, ou o governo para te abençoar. Tem um monte de telhado assim até a bênção chegar sobre a tua cabeça, você está entendendo? E a figura é Labão. Labão, por exemplo, ele trabalhou para... José trabalhou para... Jacó trabalhou para Labão 14 anos e mais 6. Ele fala, teu pai mudou meu salário 10 vezes. Você acha que ele mudou para aumentar? Deus tinha uma dificuldade de abençoar Jacó, porque ele tinha que abençoar Labão. Aí Deus preparou para tirar Jacó de trabalhar debaixo de Labão, e aí Deus prosperou a vida de Jacó. Mas nós não fomos, muitos de nós, ensinados. Não adianta o crente agora querer ser empreendedor se não sabe administrar a sua conta corrente. Não adianta o crente querer ser empreendedor se ele não consegue ter um plano de negócios. Então o Senhor te colocou para trabalhar debaixo de alguém, glória a Deus, amém, seja o melhor. E saiba que Deus vai fazer o seu chefe ser o melhor possível, porque Ele é poderoso para trabalhar situações e circunstâncias na sua vida, desde que você mude. Por que eu estou falando isso? Eu já preguei sobre isso, está no YouTube, lá do outro ministério que eu fiz parte, que eu servi por um bom tempo. Eu tive um problema grave com o chefe numa empresa que eu trabalhei, uma empresa multinacional. E ele era até meu amigo, mas ele começou a me oprimir. E aí eu falei, Deus me livre, isso aqui não é de Deus, eu preciso ir embora daqui. E aí acabou que eu precipitadamente saí daquela empresa. Aí passei um tempo difícil na transição. Aí fui trabalhar junto com a Fúvia num outro lugar. Aí eu tive uma chefe. Aí eu falei, que legal, ela era uma pessoa super simpática quando eu fui fazer entrevista, e tudo bem. Aí eu comecei a trabalhar com ela era igualzinha a meu chefe, só que de saias. E aí passou um tempo, eu naquela angústia, falei, meu Deus, mas está difícil assim. Como é que eu vou poder suportar trabalhar assim? E apertado o dinheiro, e apertado, e aquela opressão. Aí Deus abriu uma oportunidade para eu sair de lá, para trabalhar num outro lugar, e eu, glória a Deus, eu fui. E sabe o que aconteceu? O meu chefe era pior. Aí eu parei e eu falei, sabe uma coisa? Tem alguma coisa muito errada. Ou a Convenção Mundial dos Chefes decidiram se reunir para acabar com a minha vida, ou tem alguma coisa muito errada na minha vida que eu preciso mudar e que Deus está tentando gritar comigo e eu ainda não entendi. E aí eu entendi e me arrependi. E comecei a mudar minha maneira de trabalhar, de me sujeitar ao meu chefe, de orar pela empresa. Aí sabe o que Deus fez? Deus me colocou para trabalhar debaixo de um chefe sensacional, que é o que me abençoa até hoje. E aí Deus mudou a minha relação profissional, Deus prosperou a minha vida, e eu pude ser bênção na vida do meu chefe, o meu chefe pôde ficar feliz comigo, e pôde me dar carta branca para trabalhar. Mas então o que é isso? Não teve nada a ver com a minha qualificação profissional, ou com ser quem eu era, mas teve a partir do momento que eu entendi quem eu era em Cristo, qual era a forma que o Senhor queria que eu trabalhasse, que meu problema não era o meu chefe, meu problema era eu. E o problema de Jacó não era Labão, por um bom tempo o problema de Jacó era o próprio Jacó. E Deus precisava mudar o coração de Jacó e botou um Labão na cabeça dele, porque Jacó tinha questões para acertar com a família dele, com o passado dele. Se você tem algum problema com o teu chefe, comece a pensar se o problema não é você. Se você mudou alguma coisa na sua vida 2, 3, 4 vezes e tudo continua igual, não é uma conspiração do mundo contra você, é Deus gritando que Ele quer que você se arrependa e mude.
E enquanto você não se arrepender e mudar, é uma fila de gente igual para estar com você. É melhor encurtar a fila, não é? É melhor sair da fila em nome de Jesus, amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Trabalhadores para Deus e não para homens. Generosos. O Senhor nos chama a sermos generosos. Ele fala que a alma generosa, essa prosperará. João, ele fala, se não me falha a memória, na segunda epístola de João, eu não marquei aqui, que ele fala para Gaio, eu oro para que seja próspera a tua alma. Como é que é? Abre lá, por favor. 2 João, esse versículo é legal. Oro para que tudo vá bem e sejas próspero como é próspera a tua alma. Esse é o texto, 2 João, depois eu coloco no texto. Então o que acontece? A forma como a minha alma é, a Bíblia, Provérbios fala isso, que assim como o homem imagina no coração, assim ele é. A forma como nós somos no interior é a forma como nós seremos fora, como manifestaremos fora. E quem não é generoso com ninguém vai encontrar gente mesquinha na vida todos os dias. Vai precisar de alguém que ajude e não vai encontrar quem ajude. Vai precisar de alguém que socorra e não vai encontrar socorro. Nós temos que semear socorro quando podemos semear ajuda, porque na nossa generosidade o Senhor vai nos prosperar. Sabe por quê? Como eu falei, finanças é batalha espiritual. O sistema de Mamon, ele diz, tenha, retenha, guarde, sinta-se seguro, mantenha tudo para você. Sabe como você quebra o sistema de Mamon? Dá. Quando a gente dá, a gente arrebenta com o sistema espiritual. E é por isso que o sistema de Deus é dar. E é por isso que Ele nos chama a dar e semear. Quanto mais nós damos, mais Ele nos dá. E não é só dar, mas é a forma como nós damos. Se nós não damos de uma forma transbordante, né? A boa medida recalcada, sacudida e transbordante, sabe o que é isso? Alguns talvez saibam, outros não. Eu repeti isso por muitos anos e não tinha a menor ideia do que fosse. Até que um dia eu vi alguém que me explicou o que era isso. Chega alguém na tua casa, vizinho assim, acabou de mudar. Você tem aí uma xícara de açúcar para me dar? Aí você pegar, jogar um açúcar assim e dar, é uma maneira de dar. Agora, se você pegar o açúcar e colocar o açúcar na xícara, aí bater assim, sabe, para afundar, para ficar tudo bem batidinho, aí você coloca mais, fica bem batidinho, aí você coloca mais, fica bem batidinho, aí você joga por cima assim, ainda um pouquinho e dá. Sabe quando você vai na sorveteria e a pessoa coloca só aquela bola meio chapiscada assim, ou quando ela põe aquela mesmo que está pingando, você faz tudo melado, né? É essa a ideia. É como eu dou. Quer açúcar? Tô, eu tenho um sachêzinho aqui que eu trouxe, roubei da lanchonete. Tó o sachêzinho. É uma maneira de dar. Ninguém pode dizer que não está dando. Estou dando açúcar. Agora, se eu dou açúcar desta forma, é desta forma que a vida vai dar açúcar para mim. Mas se eu dou liberalmente, se eu dou desprendidamente, que eu não tenho medo de ficar sem, porque eu confio que tem um Deus que me supre, um Deus que me dá, um Deus que cuida de mim, que está vendo o que eu não estou vendo e fazendo, Deus vai dar cada vez mais para você administrar a carteira de bênção na vida das pessoas. Ontem eu vi uma coisa que me marcou, porque o crente hoje ele está orando, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus vira para nós e fala o quê? Sê tu uma bênção. Nós somos chamados para sermos os abençoadores e não para ficar clamando por bênçãos diante do Senhor, porque se eu estou diante do Senhor, as bênçãos me acompanharão, as bênçãos me seguirão. Deus sabe o que eu preciso melhor do que eu mesmo, porque eu não consigo controlar as variáveis no mundo em que eu vivo, não consigo controlar as variáveis da empresa que eu trabalho, não consigo controlar as variáveis da economia do Brasil, não consigo controlar a economia do mundo. Por que que eu acho que eu vou conseguir controlar o meu dinheiro? Eu sempre lembro que os Gimli, os Matarazzo, eles tinham dinheiro para 50 mil gerações. Era impossível aqueles impérios quebrarem. Alguns de vocês nem ouviram falar, porque viraram pó. Porque Deus fala que é perigoso confiar na posse transitória das riquezas. As riquezas mudam de mão de uma hora para outra. Tinham pessoas milionárias vivendo num país democrático chamado Brasil. Vocês não tinham nascido ainda, mas teve um presidente chamado Fernando Collor de Mello. E quando ele assumiu, ele tirou dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo com R$50 ou R$500 ou X dinheiros. Todo mundo tinha a mesma quantidade de dinheiro, está tudo confiscado para tentar equilibrar a economia do país.
Teve um monte de gente que se matou, se suicidou, ficou desesperado. É claro que o Brasil, como é Brasil, depois do tempo foi tudo dando um jeitinho, mas naquele momento parecia que tinha acabado tudo, que estava todo mundo igual, com a mesma quantidade de dinheiro. Era uma loucura, ninguém sabia como é que ia fazer, como é que ia funcionar. Poupanças foram confiscadas. A Fúvia tinha ganho, tadinha. A Fúvia tinha ganho um carro. Ela tinha vendido o carro, tinha posto o carro na poupança. Ela perdeu o dinheiro. As poupanças foram confiscadas. Se um governo muda, se um sistema muda, em Cuba que era a Paris das Américas, os milionários de Cuba acharam que estavam felizes mudando o sistema do regime, tirando lá o Fulgêncio Batista, e agora tinha lá o Fidel Castro. Tudo foi conquistado. Lembra do Julio falando para a gente? O pai dele tinha 10 propriedades, 11 propriedades, ficou só com uma. Ninguém, por mais rico que seja, garante realmente que entrega a sua herança para o seu filho. Mas o que a palavra de Deus diz é que a alma generosa prosperará. A forma como nós damos, a maneira como nós damos, define completamente quem somos. E define completamente o que vamos ter, porque quem se encarrega das variáveis é Deus. E Deus não está refém de nenhum sistema político nem econômico, porque Ele reina. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Deus não depende de nada, mas a gente acha, a gente não. Eu não vou profetizar na tua vida, mas existem pessoas que realmente acreditam que o diabo tem um poder assustador aqui nesse mundo e que Deus está cuidando de outra galáxia e que nós estamos às vezes aqui sujeitos ao que Ele vai fazer com a gente e Ele quer acabar com a gente, então nós estamos perdidos, temos que fazer alguma coisa e pedir ajuda para o banco. Não, nossa dependência está em Deus. A alma generosa prosperará. Nós vamos falar sobre isso mais no seminário. Fiéis em dízimos e ofertas. Isso aqui deveria ser o básico do básico numa igreja, mas deveria também ser compreendido como exatamente assim o é, não é? O dízimo não é que mas era no Velho Testamento, mas era no Novo Testamento, mas acabou, não acabou. O dízimo é bíblico. Se você for pegar a igreja primitiva, então realmente na lei era o dízimo. Chega na igreja primitiva, vai para os cultos que estavam tendo lá em Atos, os caras estavam vendendo tudo e dando tudo. Então não é dízimo, é tudo. Vamos vir para a época da graça da igreja, o sistema mudou, dá tudo para a igreja. O que também não era exatamente para ser daquela maneira, mas a tal ponto foi que Ananias e Safira quiseram vender a propriedade e dizer que estavam dando mais dinheiro do que estavam dando, guardaram o dinheiro para eles. O dinheiro era deles? Claro que era. Eles venderam, o dinheiro era deles, o imóvel era deles, eles podiam dar na igreja quanto eles quisessem. Mas eles quiseram posar de bacana e falar na igreja, olha, estamos dando tudo para a igreja, aleluia, glória a Deus pela nossa vida, e estamos guardando isso aqui porque nós somos espertos, vai que não funciona, nós vamos administrar. E naquele momento de tanto poder do Espírito Santo, o Pedro chegou e falou, por que você mentiu para o Espírito Santo? E o que aconteceu com Ananias? Tuf, caiu morto. E Safira, tuf, caiu morto. Então, se a gente for querer seguir o sistema do Novo Testamento, ele é pior do que do Velho. Ninguém morreu no Velho Testamento por não dar dízimo que eu saiba. Né? A gente tem o Acã que pegou o que não era dele e morreu todo mundo. Então vamos tentar entender o seguinte, qual é o coração? Se eu não quero dar nada, eu vou pegar texto da Bíblia e vou fazer uma aplicação que vai dizer que eu não preciso dar. E vou publicar que eu não tenho que dar, porque eu não quero dar nada, eu quero ficar com tudo para mim, é tudo meu, e acabou o assunto. Agora, se eu quero dar, eu vou falar, meu Deus, é 10%, mas tá bom, eu quero também ofertar, eu quero ajudar alguém, porque eu entendo que Deus me dá o dinheiro para eu administrar para Ele, não o contrário. Deus me supre para que eu seja um supridor dEle, porque Deus não tem conta bancária na terra. Sabe de quem é o cheque de Deus na vida de uma pessoa aqui nessa terra? É o seu. É o meu, é Deus mover os nossos corações para ajudar alguém e para abençoar alguém em ofertas alçadas. Quer dizer que eu tenho que dizimar e ofertar e também ajudar o pobre, o vivo estrangeiro? Isso, mas está faltando, então diga para Deus que escreveu o sistema para Ele suprir a sua casa. Não fique discutindo com o princípio, pratique o princípio, as últimas consequências, e depois que praticar, se não acontecer nada, reclame com Deus. A forma como nós damos é o que agrada a Deus. Deus ama ao que dá com alegria. Se você não quer dar, sabe o que eu vou falar para você? Não dê nada. Seja feliz. Siga a tua vida. Mas se você quer aprender a dar, comece. Eu uma vez estava aconselhando um casal num outro lugar. Eu estava junto com a Fúvia, um casalzinho novo.
passando apertado, mas apertado. Aí eles sentaram para conversar com a gente. E começaram a conversar com eles. E aí, vida profissional, entender aqui e ali e tal e coisa. Aí eu falei, como é que vocês estão de dízimo, né? Ah, pastor, nós não estamos dando não, porque nós estamos vendo apertado. Nós não temos para dar. Aí dízimo é mais ou menos efeito Tostines. Não tem porque não dá porque não tem. Qual é o segredo de sair do efeito Tostines, né? Aí ele falou, o que eu faço? Eu falei, você crê que Deus é poderoso? Ele falou, eu creio. Então você faz o seguinte, você pega uma conta tua que você precisa pagar, e você não paga a conta e dá o dízimo. Ele ficou branco. Sério, pastor? Eu falei, você precisa quebrar esse ciclo na tua vida, né? O que vai acontecer? Vai cortar a tua luz? Se vai cortar a tua luz, você fica sem luz. Mas não paga a luz, dá o dízimo e vê o que Deus vai fazer. E glória a Deus que eu não era o pastor da igreja, eu fazia parte de uma equipe de pastores, não era problema meu, não era para mim, não ficava aquela situação assim, parecia que eu estava explorando ali o aperto de uma situação, de uma família. E ele falou, mas o que eu faço? Eu falei, você não me fala nada, eu não sei quanto você dá, eu não tenho acesso ao que é dado na igreja, faça o que você achar melhor, não precisa nem me contar, nem me explicar se fez ou se não fez. Se você quiser, você me procura, se não quiser... E aí, amém, glória a Deus, aleluia, tal. Eles saíram da sala, quando eles foram embora, eu ajoelhei e falei, meu Deus do céu, olha o que eu falei para esse casal agora. Eu falei a tua palavra agora, e agora eu preciso que o Senhor faça alguma coisa em nome de Jesus, porque essa situação da vida deles, eu fiquei assim, em crise e angústia, porque eu criei em Deus para mim. Aliás, aquela época foi aquela época que muitos de vocês sabem, faltava tudo. Mas eu falei isso para eles, sabe o que aconteceu? Chegou no domingo seguinte, eles não fizeram nada, ficaram em angústia. No outro domingo eles decidiram e deram o dinheiro que era da conta deles de luz. E aí, não pagaram a conta. Terça-feira, chegou um envelope da Caixa Econômica Federal. E era uma propaganda que já tinha chegado 3 meses antes na casa deles. E falaram, pô, essa propaganda da Caixa, que besteira. Chegou de novo, propaganda da Caixa. Propaganda da Caixa. Eles deram o dízimo no domingo, chegou a carta na terça-feira. Eles pegaram a carta. Deixa eu ver esse negócio aqui, o que é? Abriu assim, tuf. O seu dinheiro do fundo de garantia está disponível para você retirar. Dirija-se à agência tal, sabe quanto que era o dinheiro que eles tinham para pegar? 4 vezes mais do que eles deram de dízimo no domingo. Aquele envelope já estava circulando na casa deles há 2, 3 meses, eles nunca tinham visto, porque estavam cegados do que Deus estava fazendo. A partir do momento que eles ousaram não dar o recurso naquele dia e semear dízimo diante do Senhor, o Senhor abriu os olhos para que eles vissem um dinheiro que estava na porta da casa deles e eles não tinham visto ainda. Você está entendendo o que eu estou falando? O sistema de Deus, ele é outro sistema. O sistema de Deus não é contábil. O sistema de Deus é espiritual. O sistema de Deus, ele transcende a lógica humana, porque Deus não depende de nada e nem de ninguém para te abençoar. O único obstáculo da tua bênção é você mesmo. É o quanto você crê, é o quanto você quer desenvolver diante de Deus, é qual é a sua maneira de relacionar com Ele. E nós vamos falar muito sobre isso. E também, isso aqui ninguém fala. A Bíblia diz que o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem gente que fica com alguma coisa escondida na vida, e tem uma amante, e tem um rolo, e tem uma confusão de dinheiro, e tem uma situação lá, e o que acontece? Não acerta aquilo. Mas vai na igreja, dá dízimo, e dá oferta, e glória a Deus, e aleluia. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Nunca vai prosperar. Porque o que encobre a transgressão não prospera, o Senhor retém a prosperidade. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. A questão do dinheiro não é só contábil, não é só de dízimos e ofertas, mas ela é espiritual. É de como eu me relaciono com os princípios da palavra de Deus. E nós também vamos falar sobre isso naqueles dias. Então, para prosperar segundo a palavra, nós temos que ser fiéis aos princípios da palavra. Não tem outra maneira. A gente quer pegar só uma parte. A gente quer fazer só a campanha de oração e liberar tudo. Não vai liberar. Então, prosperidade, na verdade, não é quanto eu tenho, mas quanto eu dou em relação a como eu comecei. O Evangelho de Jesus não diz que todos os crentes vão ficar ricos. Isso é mentira do diabo. O que o Evangelho do Senhor diz é que Ele vai suprir a nossa casa quando confiamos nele.
E ele também diz que nós vamos prosperar segundo aquilo que nós fazemos com a sua palavra. A nossa prosperidade está ligada a como damos, como obedecemos, como nos relacionamos com o dinheiro, como confiamos em Deus. É um combo de muitos ingredientes, não é um ingrediente só. O Senhor trabalha por princípios, mas sim, todos nós prosperaremos. Sim, alguns de nós o Senhor tem para enriquecer. E sabe por que Ele quer enriquecer pessoas? Para serem pessoas poderosas, para semearem no reino de Deus. Há o dom espiritual de contribuição, sabia disso? O dom de contribuição é quem Deus vai dando dinheiro, e quanto melhor a pessoa administra e dá, o Senhor dá mais, e enriquece mais à medida que dá. Esse é o sistema de Deus. Ele nos dá para que nós possamos dar. O Senhor não quer te enriquecer, o Senhor não quer pagar tuas dívidas, o Senhor não quer melhorar a tua vida, para você ter o carro, para você ter a casa, para você ter a viagem, para você ter... Tudo isso é lícito, e tudo isso é uma bênção, e quando o Senhor dá como fruto do trabalho, é claro que devemos fazer, mas não é só para você ter, mas é para você dar. E à medida que você dá, você vai tendo, e você tendo, você vai dando. Nada de errado nisso. Nada de não vira religiosidade. Trabalha, o digno é o trabalhador do seu salário. Use o salário para curtir a sua vida, para curtir seus filhos, para comprar as coisas que te dão prazer, alegria. Isso tudo é lícito. E se o Senhor te enriquecer, não se corrompa com a sua riqueza. Não se perca pelo caminho. Um pastor, amigo nosso, ele tinha ganho uma Mercedes de empresários da igreja. Que eles falaram, se nós temos Mercedes, se nós somos abençoados pelo ministério do pastor, eles se juntaram e deram a Mercedes ao pastor. E o pastor com aquela Mercedes, domingo na igreja, outro domingo na igreja, outro domingo na igreja, domingo na igreja. Chegou um irmão e falou, ô pastor, caramba, se eu tivesse uma Mercedes dessa, final de semana eu pegava uma estrada e ia embora curtir, né? Ele falou, é por isso que Deus não dá para você e deu para mim. Porque Ele deu para mim e eu continuo servindo Ele aqui, e a Mercedes não mudou o que eu estou fazendo na obra do Senhor. Tem gente que Deus não pode dar as coisas, porque se der as coisas vai levar para longe de Deus. Eu já orei por muitas pessoas que precisavam de trabalho, de emprego. E o dia que Deus deu trabalho e deu emprego, não apareceram mais na igreja, porque estavam ocupados cuidando de muitas outras coisas que não tinham para cuidar antes. Então eu vejo que Mamon está sempre do lado de fora esperando, está sempre atrás da porta aguardando, para ver o que nós vamos fazer com o dinheiro que Deus nos dá. Agora, tudo isso é muito lindo. Prosperar é uma bênção. Amém? Já passei na minha vida, falta absoluta de dinheiro, morava numa casa que chovia dentro, vendia almoço para comprar jantar, e Deus fez milagres na minha vida, e já passei aperto. Já vi na minha vida um pouquinho mais de liberdade. Eu prefiro viver com um pouco mais de liberdade do que com um pouco mais de aperto. Mas eu vou te dizer que nas horas de aperto, eu vi Deus fazer coisas que eu nunca imaginei ver na minha vida. Era só testemunho de livro, coisa que eu tinha ouvido alguém falar, e de repente aconteceu na minha casa e na minha vida. Aquelas experiências marcaram quem eu sou até hoje. Marcaram. E Paulo fala que ele sabia ter e sabia não ter, que em tudo ele se fortalecia naquele que o fortalece. Tudo ele podia naquele que o fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não é uma palavra de declaração de vitória absoluta contra qualquer coisa. Tudo posso naquele que me fortalece é eu posso passar aperto e eu posso ter abundância. Isso não muda quem eu sou em Cristo Jesus. Eu posso ter e posso não ter, isso não muda quem eu sou. E quando nós formos assim, Deus pode nos dar além. Somente quando ter ou não ter não muda quem somos. Alguns Deus tem que quebrar de novo para voltar para trás 5 casas para melhorar um pouquinho o que não fizeram para fazer de novo. Sabe o jogo da vida? Joga 3 casas para frente, 5 vai para trás. Desde que Deus der dinheiro, às vezes volta 5, 10 casas para trás. E Deus vai trabalhar tudo de novo. Deus quer que nós governemos o dinheiro. E o dinheiro não nos governa. Nós precisamos exercer autoridade sobre ele. Agora, nada muda o fato de que se o cara é dizimista, ofertante, tudo direitinho, tudo certo, e vem uma fase de aperto na vida. E o que a igreja tem que fazer? Acolher. Eu fui acolhido. Eu fui suprido. Eu fui abraçado. Situações de diversidade na vida o Senhor usa porque o corpo de Cristo é a manifestação do amor de Deus. Quando Deus quer fazer coisas, Ele faz coisas extraordinárias. Eu fui uma vez num evento, estava com a Fúvia. Nunca vi isso acontecer num evento. Você imagina um evento numa daquelas mega igrejas assim, não era evento da igreja, era um evento de um ministério para-eclesiástico. Tinha lá umas 2.000 pessoas naquela igreja. Aí veio um cara de fora ministrar, que não era nem o preletor. Aí a gente estava apertado, aquela dificuldade, né? Coisa assim. Aí chegou lá, vamos fazer oferta aqui agora. Vamos de oferta.
prepare a sua melhor oferta. Pega o seu envelope e tal. Aquele movimento, quem já foi em evento grande de igreja sabe. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo já fez. Pegou a oferta, prepara o envelope. Pega o envelope, legal, glória a Deus. Pega aí, tá aí, vamos orar. Senhor, aleluia e tal. Agora faça o seguinte. Pega a pessoa que está do seu lado e troca o seu envelope com ela. Deus tinha colocado do nosso lado uma pessoa que, por ser próspera, estava ofertando muito naquele dia. E a pessoa não imaginou que aquilo ia acontecer. Nós demos a melhor oferta que a gente podia, mas não resolvia para pagar nada na minha casa. E Deus fez de um jeito que alguém que estava do nosso lado nos deu um envelope, que nós saímos daquele culto assim, impactados como Deus faz coisas. Você já imaginou entrar na igreja e sair com dinheiro? Isso é uma coisa rara, não é isso? Normalmente a gente ia na igreja para sair sem dinheiro da igreja, não é verdade? E glória a Deus que nós tanto cremos nisso, que nesta igreja, muitas vezes, pela glória, dando glória a Deus, pessoas entraram aqui passando aperto e saíram daqui com algum recurso para sua casa. Porque nós sabemos o quanto isso é abençoador, o quanto Deus se move assim. A Bíblia fala como é que você vai chegar e vai pegar a pessoa que você sabe que não tem, vai abraçar e fala, Deus te abençoe tendo dinheiro com você, e vai falar para a pessoa ir embora. Não! Abençoa a pessoa, mas supra a vida da pessoa com aquilo que você pode fazer. O pastor Ari Veloso, falecido já lá da Batista do Morumbi, de onde eu fui muito tempo, ele tinha uma máxima que ele falava assim, de vez em quando tem essa situação, você sabe que o irmão está passando uma dificuldade, aí ele falava, coloca lá uma nota de R$50 na mão assim, e quando você cumprimentar a pessoa, dá a mão, né, assim, aí a pessoa vai olhar e vai perceber que tem alguma coisa ali no meio daquela mão, daquele cumprimento, né? Abençoa sem ninguém ver. Abençoa sem ninguém ver. Porque o grande problema é que nós fazemos para ser vistos. É por isso que muitas coisas nós fazemos como igreja nós não falamos. Mas também se eu não falo nada, vocês vão achar que nós estamos sumindo com o dinheiro. Eu tenho que dar um pouco de satisfação, mas nem tanto assim. Nós como igreja saiba que você abençoa muitas pessoas e você não vai ficar sabendo de tudo, porque não é para você saber de tudo, porque é para você dar glória a Deus, porque você é coparticipante do que está acontecendo, e aí é um galardão específico. Se a gente toca a trombeta do que a gente está fazendo, Jesus falou que parabéns, já receberam o seu galardão, sejam felizes. Mas o que nós fazemos em secreto, o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. É muito melhor assim, não é verdade? Tudo que tem na Babilônia será destruído. Por que Deus não está tão preocupado com o teu carro, com a tua casa, com a tua fazenda, com o teu iate, com as tuas mansões e com tudo mais? Porque tudo isso vai ser completamente destruído aqui. A palavra de Deus diz isso claramente em 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E sabe o que é isso? Atingidas? Queimadas, consumidas pelo fogo, é a palavra grega. Tudo que você puder armazenar nessa vida, sabe o que vai virar? Pó. Por isso é que Deus não está tão preocupado com elas. Porque elas, na verdade, daqui a 100 anos não fazem a menor diferença. Se você teve ou não teve, o que você teve ou deixou de ter, não faz a menor diferença. Mas, por outro lado, vocês já sabem muito bem, já falei sobre isso, eu quero fechar aqui, estou encerrando, dizendo que o que nós temos que edificar para Deus, as nossas obras, que são ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E estas obras, por figura, igualmente aquelas que Pedro falou agora, serão provadas pelo fogo também. Por isso que eu falei que a gente não pode chegar naquele dia diante de Deus de mãos vazias. Isso é uma tragédia. Você não vai chegar para Deus e mostrar se você pagou todas as suas contas, se você tinha o documento do carro pago, se a tua casa estava paga, se tinha uma fazenda, se você viajou o mundo, se você usou a roupa J14. Isso não vai fazer a menor diferença diante de Deus. Isso aqui não vale nada no céu para apresentar para Deus. Mas quantas pessoas você levou a Cristo? Como você viveu o Evangelho? Que influência você causou na sua sociedade pela sua fé, pela sua vida com Deus? É isso que nós vamos levar. Isso não fica no mundo, isso vai conosco. Isso não fica aqui, isso nós levamos para a eternidade e é isso que realmente nós somos chamados por Deus a fazer, e esta é a maior marca de prosperidade que você pode alcançar nessa vida. É alguém olhar para você e falar, essa é uma pessoa de Deus. Essa é uma pessoa de Deus. Não é que ela tem o carro, ela é de Deus. E ela pode ter o carro, mas ela é de Deus. Ela pode não ter o carro, mas ela é de Deus. Você está entendendo? É além. É além. Essa é a verdadeira prosperidade do Senhor, é chegar naquele dia, a gente ter o que apresentar e não ser salvo como que através do fogo. O mundo passa, bem como as suas paixões, né, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A grande pergunta que o Senhor faz para nós é,
onde está o nosso tesouro? Né? Então, onde está o nosso tesouro? É a pergunta que eu quero encerrar aqui. Se o seu tesouro está em enriquecer, em prosperar, em finanças, em ser um sucesso segundo os valores aqui do mundo, mau negócio. Mau negócio. Se você alcançar mesmo tudo que você quer, provavelmente você não estará aqui daqui um X tempo, porque essas coisas vão te levar para longe de Deus. Se o teu tesouro estiver no Senhor, Ele pode até te dar tudo o que você acha importante, porque daí para Ele não vale nada, porque isso não muda quem você é em Cristo. O Senhor quer nos prosperar, existem muitas bênçãos de prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Mas Paulo, ele traz outro lado. Aquele que quer enriquecer, acomete a sua vida de ser trespassado de dores. Então, quem quer enriquecer será trespassado de dores. Quem não está preocupado com isso, está preocupado em servir o Senhor, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É completamente diferente o sistema. Então nós temos que aprender a confiar, praticar, desenvolver o sistema de Deus. Essa palavra de finanças, de ensino que eu queria trazer para vocês hoje como uma referência, como um norte do que cremos, como uma visão do que cremos. Nós não podemos ignorar que o dinheiro tem papel no mundo. Em Eclesiastes nós vemos que o dinheiro responde por tudo. Nós não conseguimos fazer nada nesse mundo sem dinheiro. Tudo que você está vendo que tem na igreja, nós precisamos pagar com dinheiro. Então tem que ter dinheiro para pagar. É necessário pagar, mas nós nos movemos por unção. E eu aprendi uma coisa interessante nessa última semana, e eu fecho com isso. O diabo precisa desesperadamente de dinheiro. Sabe por quê? Porque tudo o que ele faz no sistema dele é movendo com dinheiro. Por isso que ele tem que enriquecer as pessoas, ele tem que prosperar as pessoas do sistema dele, para que elas financiem a prostituição, financiem a destruição, financiem a mídia, financiem as drogas, financiem o crime. O diabo trabalha através de dinheiro, ele precisa de dinheiro. É por isso que nós, quando damos o dinheiro a Deus, nós estamos tirando o dinheiro do sistema, do mundo, que é totalmente corrupto, estamos santificando esse dinheiro a Deus, e Deus pode fazer o que é necessário para que a unção dele, que está agindo em algum lugar, se manifeste. No lugar mais remoto que a gente possa imaginar, na tribo mais perdida e miserável que tenha, alguém tem que pagar para o missionário ir para lá. O que vai acontecer lá, o missionário não precisa pagar, ele precisa ter unção para mover naquele lugar, para que o evangelho se estabeleça. Amém? Você está entendendo a diferença? O dinheiro vai nos servir para fazer a obra, mas o diabo precisa de dinheiro para fazer tudo o que ele precisa fazer. E se cortar o dinheiro dele, ele não consegue mais mover o seu sistema. Que nós possamos ter revelação de quem servimos, de onde está o nosso coração. Nós, como igreja, queremos crer sempre que o Senhor nos prospera, que o Senhor nos abençoa para fazer a obra. Quando o Senhor dá uma visão, Ele dá a provisão. Quando o Senhor nos chama, Ele cumpre, Ele nos conduz. Assim seja na vida de cada um. Não se preocupe com o que está faltando, se preocupe com aquilo que você está fazendo diante de Deus. Ajuste o que você está fazendo diante de Deus à palavra, e o Senhor com certeza vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua mão, em nome de Jesus. Você crê? Amém?